Continuando, falar um pouquinho de UTI, a gente vai falar sobre sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular na terapia intensiva. O que é uma sedação? Segundo o dicionário, ele significa induzir a um estado da perda do nível de consciência de forma a induzir um determinado grau de amnésia. A melhor definição hoje é a pseudoanalgesia, que é um termo mais recente para descrever a associação de sedativo junto com analgésico. Porque esse paciente às vezes tem que ficar sedado num ambiente de UTI, principalmente quando ele está sob ventilação mecânica. A gente quer evitar o quê? Esse estresse pós-traumático da UTI. A queixa de 20 a 45% dos pacientes que ficaram em UTI é esse estresse pós a internação na unidade de terapia intensiva. Por isso que a gente mantém muitas vezes esses pacientes sob uma pseudoanalgesia, uma sensação de anamnésia sem dor. Os protocolos. Desde o ano de 2000 houve um incremento no uso de protocolo nas UTIs e a adesão de protocolos institucionais reduziram o número de erros associados a procedimentos. Vocês podem verificar, às vezes, eu atuo na UTI do hospital X, eu atuo na UTI do outro hospital, lá eles usam. Então, o protocolo, normalmente, ele é institucional. Cada instituição consegue ter as medicações possíveis e melhores do seu protocolo. Eles já são pré-definidos e cada um utiliza o seu protocolo. Existem protocolos como hiperglicemiantes, o despertar diário, a sepse, todos eles para quê? Reduzir o tempo de internação na UTI e taxa de mortalidade. E existem protocolos, que eu vou falar mais para frente, já pré-instituídos, em que todos os hospitais estão seguindo. Eu não estou falando aqui mais de protocolo medicamentoso, mas sim procedimentos que vão ser seguidos à risca para a gente evitar algumas complicações durante o tempo de internação na UTI. Analgesia. Então, analgesia, como que eu sei se esse paciente está sob efeito de uma analgesia? Através do quê? Da avaliação da dor. E para isso eu posso utilizar o quê? Diversas escalas. Qual o sinal ou sintoma sugestivo de dor? O paciente ele começa a apresentar sudorese, taquicardia, taquipneia, irritabilidade, inquietação, assincrona com a ventilação, o que? Não é uma ventilação mais contínua, existe uma alteração. E olha, você pode observar às vezes esse paciente no seu próprio consultório, tá? Vamos esquecer agora o ambiente de UTI, vamos pensar no paciente que chega. Tirando o estado emocional, o nervoso, o estresse desse paciente, aquele que morre de medo do dentista, pensa naquele paciente que veio com a pulpite. Ele normalmente chega meio sudoreico, ele tem uma taquipneia, que é aquela respiração, mais ativa, e a taquicardia. Você põe ele na cadeira, você só vê o coração disparando. E uma irritabilidade e inquietação. Ele não para. Por quê? Porque ele tem esse sinal sugestivo da dor, tá? Isso daqui é bem indicativo. E se eu tenho um paciente na unidade de terapia intensiva, ele vai me demonstrar, mesmo sobre ventilação, se ele está apresentando dor. A gente tem essa resposta do paciente. E as escalas de dor, tá? A gente tem escalas numéricas e visuais analógicas de intensidade da dor. A escala numérica, que a gente vai medir de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 uma dor insuportável. Os descritores verbais, sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor insuportável. A escala visual analógica, sem dor ou dor insuportável, e a escala de faces, de 0 a 10, tá? Aí, cada um pode escolher a sua escala que vai ser utilizado, o seu parâmetro de escala. O que tem é que obedecer isso para a gente ter um critério mais fidedigno do que esse paciente pode estar sentindo. Então, analgesia, a dor é leve e moderada. Eu posso fazer uso de analgésicos simples, como S, dipirona, paracetamol.
Posso fazer uso de anti-inflamatórios não hormonais, anticonvulsionante, a gabapentina, antidepressivos, amitriptilina e os corticosteroides. Pacientes que necessitam de sedação. Qual a indicação do paciente que precisa de uma sedação? Paciente que aumenta a tolerância do doente para um procedimento invasivo. Então, ele não dá para fazer aquele procedimento se eu não sedar. Se eu tenho que controlar a via aérea desse paciente, eu tenho que adaptar esse paciente à ventilação mecânica. Pensa que um paciente sobre ventilação mecânica, muitas vezes ele está com uma intubação orotraqueal. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso. E ele, se eu não sedá-lo um pouco, aquele estímulo do tubo na orofaringe, ele vai ser irritativo. Então, eu tenho que deixar ele sedado. Diminuir a necessidade de oxigênio, porque se eu cedo, ele não tem uma respiração tão frequente, tá? E eu vou diminuir a quantidade da necessidade de oxigênio. E reduzir a ansiedade do paciente, principalmente. Tolerância. Cada paciente tolera uma quantidade, uma medicação específica. A mesma dose de medicação, ela deixa de ter o mesmo efeito. Então, o que é muito comum? Pacientes muito tempo sobre ventilação mecânica, pacientes muito tempo sob sedação, a dose da medicação dele tem que ser aumentada, porque ele vai começar a aumentar o quê? A tolerância àquela medicação. Ocorre mais frequentemente nos doentes com infusão contínua por um longo período de tempo. Então, aquele paciente que fica com o uso de uma infusão, de um sedativo bem contínuo e um período de tempo mais prolongado. E ocorrência em menores doses e intermitentes. Dependência. A suspensão da medicação pode resultar na síndrome de abstinência. O que é isso? O paciente ficou muito tempo com o uso de uma determinada droga essa que pode levar ao uso de uma dependência. E na hora que a gente suspende essa droga, esse paciente entra em abstinência. Mesma coisa num paciente alcoólatra, um paciente que faz uso de drogas. Ele entra numa síndrome de abstinência. E para evitar essa síndrome de abstinência, a gente tem que quê? Reduzir lentamente a infusão em pacientes com a utilização de sedativos em infusão por mais de 5 dias. Então, dependendo do sedativo, a infusão está por mais de 5 dias, a gente tem que ir diminuindo essa sedação para ele não entrar na síndrome de abstinência, tá? Muitas vezes eu vou ouvir o termo desmame. Nós vamos fazer o desmame da droga para esse paciente. O que é isso? É reduzir gradativamente. O quadro de agitação leva a um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. E o risco leva a um infarto agudo do miocárdio, uma sudorese profunda e uma hipertermia. O doente crítico. Então, o doente crítico na unidade de terapia intensiva, ele fica hoje sobre uma pseudoanalgesia. Como fazer, quais são as indicações e contraindicações, quais são as diferenças de drogas e comparações, a retirada e a síndrome de abstinência, é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pseudoanalgesia. Os medicamentos, eu tenho que ter uma associação do indutor do sono com potência de gerar amnésia. Para quê? Para a gente reduzir o que eu falei anteriormente, o estresse pós-traumático de você ficar internado na UTI. E ele ter um analgésico. Então, midazolam é um benzodiazepínico, acho que muitos já devem ter ouvido falar, ele é bastante usado, ele é de fácil manejo e menor instabilidade, ele liga-se ao receptor GABA no sistema nervoso central, ele leva sim a uma amnésia, só que ele pode causar uma depressão respiratória. Esse paciente, se ele tiver sobre ventilação mecânica, quem que está mantendo a respiração dele é o ventilador. Logo, é um paciente que eu posso ficar só monitorando, não tem risco de eu ter uma depressão respiratória importante que eu tenha que levar esse paciente a uma intubação, porque ele já está entubado. Então, assim, algumas pessoas, não dá para fazer uma sedação com midazolam? Sim, só que você tem que sempre pensar, isso num procedimento até com
somente sedação, que o midazolam é uma das drogas que podem causar uma depressão respiratória. O início da ação, 1 a 2 minutos. Infundiu a droga, de 1 a 2 minutos ele começa a agir. Ele pode levar a uma taquifilaxia e síndrome de abstinência. Então, o midazolam é uma droga que a gente já tem, sinal de alerta. Pode levar a uma abstinência, é um paciente que tem que ser desmamado se ele ficar por um uso prolongado mais de 5 dias. O tempo de vida média dele é intermediária, de 1,5 a 3 horas. Ele acumula-se na insuficiência renal aguda e na insuficiência hepática, sendo que o tempo de meia-vida aqui é 22 horas. Se o paciente ele tem uma insuficiência renal, essa droga vai permanecer, às vezes, por 22 horas. Então, ele não tem um efeito de analgesia e ele pode levar o que também? Uma hipotensão, uma baixa da pressão arterial. Lorazepam. No Brasil, a gente não tem a forma IV, que é a forma intravenosa ou endovenosa, tá? O início da ação dele é de 1 a 5 minutos, ele dura por 6 a 10 horas, o tempo de vida média é de 12 a 20 horas. A grande indicação normalmente é no tratamentos do estado mal epilético. Então, pacientes com epilepsia muitas vezes fazem uso do lorazepam. Os efeitos colaterais dele, uma depressão miocárdia, bradicardia, a hipotensão e a apneia, tá? O propofol bastante usado, tá? Vocês vão ver ele em centros cirúrgicos, ou até mesmo nas unidades de terapia intensiva. O início da ação dele é 30 segundos aproximadamente, ele dura de 6 a 10 horas, a meia-vida dele é de 12 a 20 horas, é indicado no tratamento do M, na sedação, quando a gente vai fazer um procedimento, uma endoscopia digestiva alta, na colonoscopia, na broncoscopia, é muito usado o propofol, e o metabolismo dele é hepático. Propofol. Quais são os efeitos colaterais do propofol? A hipotensão, a apneia, a depressão respiratória e a pancreatite aguda, tá? O propofol, ele tem que ser muito bem dosado. Você vai fazer um procedimento, por isso que muitas vezes alguns médicos preferem que você faça uma endoscopia, uma colonoscopia em ambiente hospitalar, pelas vezes o medicamento usado e você poder ser monitorado, o risco de ter uma depressão respiratória, tá? Embora as doses são bem seguras, né, feita por um anestesista, mas ele é uma droga que pode levar esse risco, ele pode levar uma hipertrigliceridemia. 1 miligrama de propofol é igual a 0,1 grama de lipídios, 0,1 quilocalorias, tá? Emulsão lipídica, uma contaminação e uma proliferação bacteriana. Eu nunca devo ultrapassar essa dose, que é 4 miligramas por quilo por hora. Normalmente, não somos nós que vamos usar o propofol, ou vai ser um médico intensivista ou um anestesista, tá? Mas isso é só para ilustrar e vocês terem consciência do que essa droga pode levar. A ketamina. A ketamina também promove uma pseudoanalgesia. O início da ação dela é menos de 1 minuto. O tempo de meia-vida dela é de 15 a 45 minutos. Ela tem uma boa analgesia, uma sedação e efeito hipnótico. Só que ela gera uma descarga simpática, não causa uma instabilidade hemodinâmica e ela produz uma broncodilatação. Quando que eu indico o uso da ketamina? Em estado de mal asmático, nos queimados e em algumas miocardiopatias, tá? A dose de ataque é 2 miligramas por quilo e eu mantenho essa ketamina de 10 a 30 microgramas por quilo por minuto. Numa analgesia sem sedação, que é a que a gente chama de analgesia consciente, tá? Eu quero promover uma analgesia para esse paciente, mas eu não quero sedar, eu não quero aprofundar. Eu posso dar uma dose de ketamina de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo. Os efeitos colaterais. Existe um grande consumo de oxigênio pelo miocárdio. O ilho paralítico, o que é isso? O ilho paralítico é uma diminuição dos movimentos do intestino, um aumento do tônus muscular, então esquelético, então você pode ter um tônus mais enrijecido. Esse paciente ele pode ter alucinações, tá?
O aumento da PIC, que é a pressão intracraniana, isso interrogado, versus uma neuroproteção. Então, isso aqui pode ser causado para a gente ter uma neuroproteção. Agora nós vamos falar da analgesia. Dentre os analgésicos, a gente pode falar da morfina, bastante utilizado, tá? É um opioide, leva uma sedação, uma leve sedação e euforia associado. A gente usa normalmente nos tratamentos de dor moderada e intensa, aqueles pacientes que fazem usos, os oncológicos principalmente, às vezes tem que lançar mão da morfina. Não tem dose máxima, o início de ação dele é de 1 a 2 minutos e a duração é de 2 a 3 horas. Só que ele leva vários efeitos colaterais. Uma delas é constipação, a bradicardia, uma retenção urinária, a miose e uma estaminoliberação. Você libera estamina. O fentanil, também ele promove a analgesia, tá? Ele é mais potente que a morfina, de 75 a 125 vezes maior que a morfina. O início da ação dele é menor que 30 segundos, a meia-vida dele é de 90 minutos, não causa liberação da histamínica, em doente crítico instável ele é usado também. Ele tem um efeito cumulativo, insuficiência real aguda e a rigidez torácica. O remifentanil, ele tem uma ação ultra curta. Gente, pensando aqui que ele só promove a analgesia. O início, menor que 30 segundos. Duração, de 10 a 15 minutos. Ele é bom para avaliar o quê? O nível neurológico em pacientes neurocríticos. E muitas vezes ele está associado a Propofol. Por quê? O paciente com nível neurológico, ele tem que ser avaliado. Se ele está melhorando. Se eu mantenho ele numa sedação profunda ou com uma droga analgésica, eu não consigo o quê? Avaliar esse nível neurológico. Muitas vezes se mantém sobre analgesia com remifentanil. O estudo em meta-análise em pacientes que fizeram uso do remifentanil em 167 pacientes, tá? Houve uma redução do tempo de intubação e da ventilação mecânica e houve uma redução na internação na UTI e risco de agitação. Isso é estudo da anestesiologia. E aí aqui tem uns comparativos de drogas com analgesia, tá? Remifentanil, Propofol com midazolam reduz o tempo em ventilação mecânica e UTI. O custo é quase igual, sem redução da mortalidade. Remifentanil e morfina. Analgesia e sedação foram realizadas, uma intubação segura e rápida. Remifentanil e fentanil. As doses são menores, dor após desligar, uma intubação mais rápida e transição para outro analgésico antes de ligar. Tá? Então, troca o seu anestésico antes de você ligar essa droga. E a síndrome da abstinência? Então, eu fiz uso prolongado, principalmente os benzodiazepínicos, de uma droga. E o paciente, ele pode entrar nessa síndrome de abstinência. O que é isso? Agitação, taquicardia, hipertensão, sudorese, ataque apneia e uma assincrona ventilatória. Tá? Na síndrome da abstinência. E aí a gente precisa lançar a mão de drogas para nos ajudar quando ele entrar na abstinência. O dexmedetomidina, ele auxilia também na abstinência, tá? É um alfa-2 agonista, o aldol-like, tem efeitos hemodinâmicos, ele é contraindicado para pacientes com miocardiopatia e uma algosedação, tá? Usados nas VNIs, nas progressões de desmame, ele é seguro em forma prolongada e usado também em pacientes neurocríticos. A monitorização. Existem monitorizações aqui, eu vou falar um pouquinho, que são monitorizações quando você está sedando esse paciente, tá? Então, eu estou sedando esse paciente, naquele monitor antes que a gente observou lá, eu vou ter os níveis, tá? Dos sinais vitais, eu vou ter o eletrocardiograma, o oxigênio, saturação de CO2, a pressão, mas muitas vezes eu preciso monitorar o quê? A minha sedação. Um deles é o BIS, é uma monitorização por eletroencefalograma. Então, você coloca esses monitores, tá?
Você pode fazer com o paciente acordado, completamente. Não é indicado o uso rotineiro em UTI e eles é indicados no coma profundo. Onde você pode, às vezes, ver o bis, em alguns casos, em centro cirúrgico, durante anestesia geral. Ele é monitorado através do eletroencefalograma se esse paciente ele já está sob o efeito de uma analgesia e uma sedação. Então, como eu vou monitorar numa UTI? Através de escalas usadas para atingir a meta da sedação necessária para o paciente. E aqui a gente tem várias escalas. Somos nós que vamos medir isso? Não, é o intensivista. A gente só tem que saber que é feita uma mensuração para a gente saber se ele já atingiu o nível de sedação necessária para aquele caso. Então, aqui é uma das escalas que é a escala de agitação, onde eles são observados todos esses parâmetros. Algumas a gente faz por estímulos físicos e verbais, tá? Eles são graduados, tá? É feita uma graduação. 1, paciente ansioso, agitado, impaciente, ambos. 2, paciente cooperativo, orientado, tranquilo. 3, paciente que responde somente ao comando verbal. 4, paciente que demonstra resposta ativa a um toque leve na glabela ou ao estímulo sonoro auditivo. 5, paciente que demonstra resposta débil a um toque ou estímulo. E 6, paciente que não responde aos mesmos estímulos do item 4 ou 5. Então, isso é só para vocês entenderem da onde eles verificam essa escala da sedação. Existe essa outra escala de agitação à sedação, que é um paciente que vai de 1 a 7, vai desde o não responsivo até uma agitação perigosa. O não responsivo é mínima, nenhuma resposta a estímulo. Ele não responde a comandos, sem movimentos espontâneos, ausência de tosse. Muito sedado. Ele acorda ao estímulo físico, mas não responde a comandos e movimentos espontâneos. Sedado. Difícil despertar, alerta, estímulo verbal ou movimento gentil, obedece a alguns comandos simples. Calmo e cooperativo. Calmo, desperta facilmente e segue os seus comandos. Agitado, ele está ansioso ou levemente agitado, calmo quando se passa as instruções verbais. Muito agitado, não permanece calmo a despeito de ordem verbal frequente com paciente em restrição física, que é aquele que fica mordendo a cânula, tá? Agitação perigosa, uma ansiedade severa, sudorese, traciona a cânula traqueal, tenta remover catéteres e movimentos de um lado para outro. Para que é importante a gente saber um pouco disso? Nós vamos chegar na UTI, vamos avaliar o nosso paciente, ele está sob sedação, aquele paciente. Aí, nossa, ele está entubado. Então eu posso ir tranquilamente. Ele está entubado, ele está sedado. Não é assim. Ele pode estar entubado, ele pode estar sedado, e essa sedação, ela pode ser uma sedação leve, que eles estão querendo o desmame, e na hora que eu toco, um simples toque naquele paciente, ele agita, e você não vai conseguir fazer seu exame. Ou tenho um paciente neurológico crítico, e eu preciso fazer um procedimento, porque ele está mordendo a cânula traqueal e ele está levando a uma mobilidade dentária severa, e aí me chamaram na UTI para ver aquele caso. Se eu mexer nesse paciente, o que vai acontecer? Ele vai morder seu dedo, a ponto de ele não ter resposta para parar. Então, a gente tem o quê? Conversar com o intensivista. Muitas vezes, nesses casos, para você realizar o seu procedimento, você tem que sedar esse paciente um pouco mais. Então, ele está mais superficial. Eu preciso realizar um procedimento. Doutor, eu posso? Pode, mas eu não vou conseguir, ele está muito agitado. Tem como sedar um pouquinho ele para eu realizar o procedimento? Tem. Uma outra pergunta que o médico vai fazer para vocês: quanto tempo dura o seu procedimento? Vocês viram o tempo das drogas? Por isso que a gente dá o tempo das drogas.
Ah, eu faço em 2 horas. Ele vai falar: não, aqui não dá para manter esse paciente assim, então você vai fazer no centro cirúrgico. Ah, eu faço 15, 20 minutos, eu consigo fazer. Ele vai colocar a droga, então você tem que ser rápido, já deixar tudo separado. No momento da intervenção, ele cede o paciente, porque se você demorar, vai passar o efeito sedativo, esse paciente vai agitar novamente durante o momento que você está realizando o procedimento. Às vezes eles ficam monitorando ao seu lado, que se for necessário, eles fazem o quê? Nova dose. Então, isso é muito importante, vocês que vão atuar na UTI. A gente vai falar bastante sobre isso e quando que a gente... E por isso que tem que ter essa interação multiprofissional. A gente vai ter que conversar com o intensivista e discutir o caso e ver a necessidade e ver o momento oportuno. Existem momentos que a gente não vai poder sedar esse paciente. Uma outra coisa muito importante é assim, paciente sedado, mesmo eles estando sob sedanalgesia, é importante a gente fazer uma anestesia infiltrativa, uma anestesia local, porque às vezes ele está numa sedanalgesia, mas ele pode ter um estímulo de dor pelo seu procedimento. Ou ele, depois que ele sedou um pouco mais para você fazer, ele volta ao padrão dele, que ele já estava, ele começa a sentir dor pelo procedimento que você fez. Então, é ideal fazer um bloqueio, uma anestesia infiltrativa, o que for, para o nosso procedimento, tá? Então, interrupção diária. O que é interrupção diária? É você reduzir o tempo de sedação do paciente. Eu quero reduzir meu tempo de sedação porque eu quero reduzir o tempo de internação desse paciente na UTI. Eu quero reduzir o tempo de internação desse paciente no hospital. Tirar ele da ventilação, tá? E reduzir a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação, que é um dos tópicos que eu vou falar na aula da UTI. Então, essa interrupção diária, essa interrupção diária, hoje, um dos que mais se preza dentro de uma UTI, reduz a mortalidade de 1 ano por 28 dias. Pacientes menor estabilidade e frequência de estresse traumático, tá? Sem alterações em relação à incidência do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, os estudos já vêm mostrando a necessidade da interrupção diária. O bloqueio neuromuscular. Indicações mais precisas com menor número de patologias. É um mal necessário. E os critérios são rigorosos para o seu uso. Quem determina? O intensivista, tá? Em todo paciente que cogita o uso do bloqueio neuromuscular, deve certificar-se o quê? Uma ótima analgesia e uma sedação antes de a gente dar início a esse bloqueio. Indicações na síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Hipertensão intracraniana, no tétano, na síndrome neuroléptica maligna e intoxicações exógenas, intoxicações por drogas. Então, a síndrome do desconforto respiratório agudo, e aproveitando, é o coronavírus. Uma das indicações é a ventilação mecânica precoce, para esse paciente não entrar em insuficiência também, e esse paciente não ficar no ventilador, e bloqueio neuromuscular, porque o pulmão fica extremamente comprometido. Você tem que bloquear também essa musculatura pulmonar para a recuperação desse paciente. Quais são as drogas, tá? Dentre as drogas, a gente tem a succinilcolina, que é o Quelicin. Ela é de rápido início de ação e curta duração, ótimo para intubação orotraqueal, aumenta um pouco essa pressão intraabdominal e ela pode desencadear uma hipertermia maligna nos pacientes geneticamente predispostos. Hipertermia maligna é genética, tá? Ele leva o paciente a uma parada e muitas vezes, se for uma criança que tem histórico de hipertermia, só vai saber usou a medicação, ele tem predisposição genética, ele pode levar uma parada. O Tráquio, que é o atracúrio, ele tem uma ação intermediária, né? A meia-vida dele é de 20 minutos, a duração é de 20 a 60 minutos, não acumula
na insuficiência renal aguda ou numa disfunção hepática. A dose alta libera histamina e pode ser usada em infusão contínua. E a monitorização. Então, assim, evitar efeitos psicossomáticos. O que é? Reflexo de tosse. Se o paciente está sob uma intubação orotraqueal, ele tem esse reflexo da tosse. Eu tenho que proteger a minha via aérea, eu tenho que diminuir o risco de uma pneumonia aspirativa, disfunção neuromuscular e a tetraparesia dos pacientes críticos. Então, eu tenho que monitorizar quando eu faço uso dessas drogas. Gente, então aqui fica um pouquinho falando sobre a sedação, analgesia. É um tema bastante complexo. Então, gente, eu trouxe um pouquinho esses temas para vocês já começarem a familiarizar. Nenhum de nós vai fazer uma infusão de propofol, mas a gente vai ouvir muito, esse paciente está com propofol, ou você vai ver ali à beira-leito a bolsa de propofol, do fentanil, tá? Ou ele está monitorizado, às vezes, pela bomba de infusão. Então, isso vocês têm que começar a se familiarizar. Mas não somos nós que vamos indicar. A gente, às vezes, vai discutir o caso, como eu falei anteriormente, com o intensivista, qual o melhor momento, o que eu posso interagir, como eu posso interferir nesse paciente. É um procedimento, uma coisa importante, às vezes, falar para o intensivista, você vai realizar um procedimento naquele momento, por mais que você faça o bloqueio, uma anestesia infiltrativa, falar para ele, olha, esse é um procedimento que pode gerar um pouquinho de dor. Ou observa antes de você iniciar a prescrição desse paciente. Ele está com uso de um analgésico frequente? Ou vai precisar aumentar essa dose de analgésico para ele? Isso faz parte, sim, da nossa conduta. A gente tem que passar isso, tá? Então, o ambiente de UTI, o que mostra essa mensagem aqui? A UTI, ela é vida, a gente pode recuperar um paciente, a gente pode ter um paciente terminal que está no ambiente de UTI e a gente pode se confrontar com a morte. Então, é uma das coisas que a gente tem que cada vez mais se preparar. Assim que a gente começar a nossa prática na UTI, é uma das primeiras clínicas que a gente passa, né? Então, vocês vão ter aula de BLA, módulo prático, depois a gente começa a adentrar nas UTIs, e eu sei que muitos de vocês vão se chocar com esse ambiente, porque não é fácil. Você vê pacientes jovens entubados, pacientes jovens, terminais, e no outro dia, quem passa visita frequente, aquele paciente não está mais, tá? Mas a gente tem que se preparar, que a gente tem que fazer o melhor possível para esses pacientes, ok? Obrigada.